Olá, está no ar o programa Talk de Mãe, transmitido aqui direto dos estúdios de vidro do Pou Streaming no Shopping Total, pelo canal do Pou Streaming no YouTube, pelo canal 160 da Sul TV e 15 da RB TV. O Talk de Mãe é um programa que trata de pautas relacionadas à maternidade, à parentalidade, à escola das crianças, saúde das famílias, mercado de trabalho para as mães e tudo que envolve esse universo da primeira infância e da adolescência. E por falar em adolescência, este é um dos assuntos que tem ganhado espaço nas últimas semanas na imprensa tradicional, nas redes sociais, nas conversas nos ambientes sociais, nas conversas entre as famílias, entre especialistas. A adolescência foi e continua sendo um assunto que está sendo muito retratado. E isso porque nós tivemos aí o lançamento da série da Netflix, a série Adolescência, que já nas primeiras semanas se tornou a série mais assistida do canal de streaming. Isso porque ela retrata o dia a dia, retrata situações, conflitos vividos por um adolescente, sua família, seus colegas. E por que essa série impacta tanto e tem se tornado destaque? Exatamente pela semelhança com a vida real. E quando a gente fala em vida real, é impossível não trazer a questão da parentalidade. E é por isso que está comigo hoje aqui, participa do Talk de Mãe, uma especialista no assunto. E é uma alegria muito grande anunciar para vocês que quem vai hoje fazer esse bate-papo aqui no Talk de Mãe é a pediatra parental, a doutora Lúcia Dil, que atende há mais de 40 anos crianças, adolescentes, as famílias. Acredito que ela atenda com a mesma quantidade, a mesma energia, não só os pacientes, mas os pais, as mães que chegam ao consultório, muitas vezes desesperados, ansiosos, e ela, além de atender a questão física, emocional, tem esse olhar para a parentalidade. Muito obrigada pela tua participação conosco, Lúcia, e tenho certeza que esse papo vai ser importante para muitas famílias. Eu que agradeço, Vá, é um prazer estar aqui num assunto que eu gosto tanto e falando de um assunto que, para mim, essa minissérie Adolescência, todos os pais deveriam assistir. Essa minissérie, ela é um ponto de partida, é uma reflexão que os pais têm que tomarem sobre eles e seus filhos adolescentes. Porque a gente pode dar um spoiler, porque muitas pessoas já viram, se trata do assassinato de uma menina por um colega da mesma aula na Inglaterra. E o que acontece? Ela nos chama a atenção de pontos básicos que, para nós que vivemos a parentalidade, a pediatria, a adolescência, os médicos ebiatras, é o comum, são os conflitos. E o que está acontecendo hoje em dia, os adolescentes numa rede que nós não sabemos, numa rede paralela que nós não sabemos o que está acontecendo, uma rede que tem má informação, má influência, agressividade, ódio e cyberbullying. Então, essa minissérie é para nós adultos refletirmos sobre como muitas vezes o nosso adolescente ele não é visto pela sociedade e passa batido, e é uma fase que a gente sabe que é uma fase de dificuldade, é uma fase de problemas, é uma fase de como eu posso dizer assim, que a criança que se tornou adolescente sobre grande emoção e tensão. E nós adultos temos que ajudar, compreender e principalmente estar presentes. E vou pedir para o Tavison e para o Eduardo, que nos acompanham aqui na parte técnica, para rodar algumas imagens da série, para as pessoas também ter essa ideia, né, de que tem toda uma produção cinematográfica ali, mas o impacto
dos diálogos, das cenas. É importante também falar, Lúcia, aí entrando numa questão mais técnica, né, para quem é ligado, né, na produção cinematográfica, que toda a série se passa em plano sequência. Então a câmera ela está indo sempre acompanhando os atores. E isso dá uma noção ali de realidade, de estar participando daquela cena muito maior. E ainda quando muitos pais, mães assistem, eles se sentem participando, porque muitas cenas elas retratam aquilo que acontece no quarto do adolescente. O Luciano Potter, querido colega, Luciano Potter, jornalista, ele fez um vídeo comentando sobre essa série e ele fala que né, abre aspas, esse soco no estômago que a série nos traz, nos faz sentir, exatamente porque aquele quarto é um quarto que nós, como pais, né, aqueles que são pais de adolescentes, já vivenciaram e já entraram. Aquele quarto com decorações, mas com muitas dúvidas ali dentro e com coisas que as famílias não fazem ideia que estejam acontecendo. E isso é muito importante. E eu vou te trazer aqui, Lúcia, já aproveitando esse gancho, uma pergunta de uma mãe que, segundo ela, na série, os pais parecem distantes do dia a dia do filho. Qual a importância dos pais presentes e como ser presente num dia a dia tão corrido? Eu achei, assim, esses pais da série, pais extremamente afetivos. Não pode falar do afeto. O casal tinha afeto um com o outro, tinha afeto com a filha, tinha afeto com o filho, mas o que acontece? Acontece no nosso dia a dia. O pai mesmo diz, ele saía para trabalhar às 6 da manhã e voltava depois das 8 da noite. A mãe trabalhava, todo mundo trabalhava, e o que acontece em muitas famílias? A gente não sabe o que acontece no quarto, a gente não sabe o que está acontecendo nessa rede paralela de internet que as crianças vivem, com jogos violentos, com pessoas que são má influência. Então, o quarto é um refúgio que muitas vezes os pais, por medo de invasão de privacidade do filho, acabam não entrando, não perguntando e não conversando. Como a gente pode fazer para a resposta? Para evitar essa série, a gente tem que estar presente na vida do filho. E como se faz isso? Se faz isso desde que a criança é bebê. A gente tem que ter conversas com os filhos. Mas, por exemplo, foi buscar na escola, pergunta, daí, Aurora, a filha da Lu, como é que foi teu dia hoje? Aí ela vai começar a contar, mas essa conversa tem que ser mostrando interesse e sem julgamento, apenas estando presente, ouvindo, escutando e compreendendo. O que aconteceu? E a Aurora diz, briguei com um amigo, mas o que houve que tu brigou com um amigo? É estar presente desde bebezinho, desde criança pequena. Isso abre o caminho para que tenha uma conexão entre pais e filhos, de maneira que quando aquela criança se tornar um adulto, ela tem liberdade para falar para os pais as coisas que ela fez, estando certas ou estando erradas. Outra coisa extremamente importante, os pais têm que saberem o que os filhos veem na internet. Os pais têm que supervisionarem e vigilarem essa internet, essas redes paralelas, esse mundo que a gente não sabe, que a maioria de nós nem conhece o tal de Discord, né? Uhum. Eu nunca entrei no Discord, provavelmente a Lu não entrou no Discord, que diz que é um app, dizem, né? Nunca entrei lá, mas assim, às vezes até um pouco violento. E tem muito adolescente que, assim como frequenta Instagram, TikTok, também está no Discord sem os pais saberem. Importante lembrar, não é a quantidade de tempo, é a qualidade do tempo. Chega em casa, pergunta como foi o dia, abraça, conversa, vai jogar junto. Vai entrar, vai ver lá no teu Instagram o que tu tem visto de legal. Me mostra alguma coisa do TikTok que tu achou bacana, que eu quero ver. Inclusive mostra que não sabe. Olha, eu não sei mexer no TikTok, eu não sei entrar no Instagram, tu pode me ajudar? Me ajuda, me mostra coisas interessantes. Então, participar da vida digital do filho. Voltando à infância, uma coisa extremamente importante, um recado que eu dou aqui. A gente
tem que perguntar para a criança como é que foi, tem que se interessar, tem que estar presente, tem que estar com atenção presente, é presença. E uma grande maneira também de estar presente, de ensinar a criança a nos comunicar o seu sofrimento, as suas emoções, é através da literatura. Então, desde pequenininho, ler para a criança livros que falem sobre sentimentos. Com isso, a gente está validando os sentimentos da criança e está facilitando que ela entenda que um dia ela está triste, um dia ela está frustrada, um dia ela está com raiva, que isso é normal. E também vai ensinar quais são os valores que a gente tem que ter e dentro de quais limites a gente tem que conviver. Então, ler para a criança é uma grande maneira de ensinar empatia, porque muitas vezes, que nem nesse caso, não se colocar no lugar da Kate é falta de empatia. O que acontece? Lê um livro e pergunta: Aurora, se tu estivesse no lugar desse personagem, o que tu faria? Isso aí faz a criação da empatia. E tu trouxeste esse ponto, e que fala muito também da educação para utilizar também as redes sociais. Elas são muito boas, mas a gente encontra uma série de perigos e riscos. Exatamente. E a criança também precisa desses limites. Mas eu achei aqui muito interessante uma fala do professor da URGS, o Fernando Seffner, que ele é do Programa de Pós-Graduação em Educação, e ele traz algo relacionado ao que esses jovens encontram na internet em grupos, esses grupos específicos, onde as pessoas dizem para o jovem que se ele não consegue conquistar alguma coisa, ou não consegue conquistar a menina, a colega que ele está apaixonado, por exemplo, a culpa é dela. E que esse é um discurso que conquista, porque terceiriza a questão da culpa e é algo tentador para todo ser humano. Então, para o menino, nesses grupos que ele estava, isso foi muito tentador, jogava a culpa para o outro. Sabe que eu estive no Conversas Cruzadas também, o Fernando estava junto e a gente falou sobre isso. Que é um movimento que a gente no Brasil, eu nunca tinha ouvido falar do tal incel, celibatários involuntários. Para mim é um nome novo, nunca tinha ouvido falar. Sobre aquele Andrew Tate, por acaso eu estava viajando e eu vi assim no rodapé da televisão, Andrew Tate foi preso chegando nos Estados Unidos, porque tinha vindo da Romênia, da Bulgária, um desses países, onde ele fez tráfico de pessoas humanas, abuso de mulheres e violência contra as mulheres. E este foi o grande homem que começou a falar, grande homem não, a pessoa que começou a falar na Inglaterra sobre exatamente esse assunto, a botar culpa nas mulheres. Então se a Kate não deu a mínima para o Jamie, a culpa não é do Jamie, não é culpa, não é que tenha culpa, mas não aconteceu aquela atração, porque ela não quis, ela que não fez isso e a culpa é dela. Então, assim, são coisas que a gente nem imagina, né? Um mundo, exatamente, é um mundo paralelo do nosso, dessa coisa assim do machismo, das mulheres levarem a culpa de coisas e tu botar no outro coisas que tu não consegue e botando culpa e raiva. Então, é um movimento para mim, que eu nunca tinha ouvido falar desse incel, celibatários involuntários, mas é interessante até a gente saber, inclusive trabalhar isso com os adolescentes. E Lúcia, tem ali também uma participação na série da psicóloga, né? É fantástica. Então, muitas pessoas que assistiram a série, e especialistas também da psicologia, têm colocado a importância do manejo da psicóloga para conduzir várias situações com ele. E uma das cenas, né, não é spoiler, mas uma das cenas em que ele tem uma explosão muito forte ali, que ele joga um café, um chocolate, não lembro, mas da postura dela para conduzir esse momento. Não, eu achei a psicóloga foi quem fez essa minissérie, ou quem fez esse roteiro, o autor, ele com certeza ele deve ter chamado um psicólogo, um psiquiatra para ajudá-lo, porque aquela postura ali foi uma psicóloga de altíssimo nível. Ela entrou, ele queria começar a falar coisas e ela disse, olha, eu não quero falar sobre isso, sobre aquilo, eu quero saber o que tu sente, o que aconteceu, o que passou contigo. E aí, quando ele começou a brigar com ela,
ela simplesmente ela manteve a calma e ele foi extremamente violento em algumas situações. Ela manteve a calma, chegou no momento, ela simplesmente chegou perto dele e disse: agora vamos falar, né? Vamos falar. E na hora de ir embora, ela foi embora. Então, achei assim, ó, uma coisa fantástica, um papel muito bem desenhado, muito bem interpretado e com realmente o que a gente espera de um psicólogo, que no caso seria um psicólogo forense. E a gente trazendo para a vida real a importância de se buscar profissionais, né, especializados no assunto, quando identificar no seu filho algo, levar para uma avaliação e não esperar tanto tempo assim, porque de repente uma intervenção, né, um apoio naquele momento faz a diferença para o resto da vida daquela criança. Mas eu acho que aquilo da primeira pergunta aos pais, eles realmente não sabiam o que se passava. E eu acho que uma coisa importante, se a gente se dá de conta, vamos pensar sobre a escola. A escola era uma balbúrdia. O professor botou um filme, saiu da sala, parecia que estava dormindo, fazendo qualquer outra coisa. A orientadora educacional rodava que nem peão, não sabia falar coisa com coisa. A outra menina teve um acesso de fúria com ela e não aconteceu nada. Então, é um chamamento para a sociedade, para os pais, para os psicólogos, para os pediatras, para os professores, para a gente pensar quão perdido nós estamos sobre esse assunto adolescência e sobre os adolescentes, como as escolas estão, e não é escola de rede pública que aquela era, porque acho que na Inglaterra a grande maioria vai em escola de rede pública, mas como a gente tem que ter um olhar diferenciado, e como esse filme, essa minissérie, para mim é um ponto de partida de pais, sociedade, pediatras, psicólogos, professores, para olhar diferente aquele adolescente que muitas vezes passa invisível, porque às vezes a gente não quer se incomodar, porque é difícil, porque a gente trabalha muito que nem um pai. Saía às 6 da manhã, voltava às 8 da noite, estava tudo bem, deitava, dormia e não sabia o que acontecia dentro do quarto do filho. E vai aquela pergunta, será que a gente conhece realmente os nossos filhos? Né? Nós conhecemos realmente os nossos adolescentes? E uma coisa que eu achei para mim, teve 3 situações ali que eu achei que foram impactantes, que foi a primeira cena, quando entraram na casa, né, a polícia com a violência, mas é o que se faz normalmente, pegaram o menino e o menino fez xixi nas calças. Quer dizer, uma criança, um adolescente que assassina uma amiga, uma colega, na hora que entra a polícia faz xixi, se urina. Olha como nos mostra que realmente ele era um adolescente. Aí eles foram todos para a prisão, para a delegacia, achando que aquele... E o pai perguntou, tu fez alguma coisa? Não, pai, juro para ti que eu não fiz nada, negando o tempo inteiro o Jamie, negou o tempo inteiro e o pai acreditou nele, inclusive, por isso que eu acho que o pai e a mãe eram bem afetivos. De repente, a polícia começa a mostrar o filme e para mim a primeira cena que me pegou de vez foi quando tu vê o desespero do pai vendo o filho assassinar a facadas a amiga. Que ele só chorava, né? Porque exatamente ele não imaginou que o filho dele faria aquilo. Outra cena, então, falando, seria a cena do menino com a psicóloga, que é no capítulo 3, que eu achei fantástico, e ela mantendo a calma, mantendo a postura e dizendo para ele, eu vim aqui querer saber o que está acontecendo, me fala de ti, e ele querendo usar subterfúgios, tu trouxe o sanduíche, não trouxe o sanduíche, e ela firme, nós vamos falar de ti, do que aconteceu. E a terceira e quarta cena foi o pai no quarto do filho, quando ele pega o ursinho, que um assassino de 13 anos dormia com o ursinho. E o pai pega o ursinho e começa a chorar. E depois fala para a mãe, o que a gente não fez? Onde é que a gente errou? Porque na cabeça deles, como na cabeça da maioria dos pais, estavam fazendo tudo de melhor que eles podiam fazer para os filhos. E Lúcia, quando tu falaste, né, a parte ali, né, de quando a polícia entrou na casa, impactou muita gente também. E esse trecho, essa informação, né, de que daí ele teve uma reação de um adolescente,
né? Que foi fazer xixi na roupa. E aí entra um pouquinho dessa questão do cérebro adolescente, está em formação ainda, né? Uma questão bem fisiológica, e especialmente, aí eu estou falando que especialmente o córtex pré-frontal, onde né, ocorre a questão assunto que eu adoro falar. Da decisão, empatia, controle emocional, ainda está em formação. Na realidade, a gente tem que sempre pensar, começa com a criança pequena, não existe mau comportamento, nem birra, não é mau comportamento. A gente tem que entender o nosso cérebro, então a nossa massa cerebral dentro da nossa caixa, dos nossos ossos da cabeça, ele cresce de trás para frente. Então aqui, ó, que acontece? Os lobos temporal, occipital, parietal, que são responsáveis pela visão, pela audição, são desenvolvidos muito antes que o nosso córtex frontal, que está aqui na frente. Então, é de trás para frente. Onde é que está a nossa capacidade, a nossa lógica, o nosso raciocínio, a nossa capacidade de tomada de decisão, a nossa cognição, o nosso poder de racionalidade, de ser racional, está tudo no córtex frontal. O córtex frontal, ele começa a amadurecer perto dos 21 anos e pode ir até os 25. Como é que a gente quer que os nossos adolescentes tenham a capacidade de fazer coisas, que eles tenham a capacidade de fazer tudo certo, tenham a capacidade de tomar a decisão correta e tenham a capacidade de fugir do perigo? Eles não têm essa capacidade, eles não conseguem fazer isso. Então, por isso, a presença dos pais, a vigilância dos pais é extremamente importante. Se essa parte que decide, que toma decisão, que pensa, que é lógico, que tem emoções, que consegue controlar as emoções, consegue controlar a frustração, só vai se desenvolver dos 21 e acaba o seu desenvolvimento com 25 anos, a adolescência que começa em torno dos 12 e vai até os 21, ela é um período de transição e a gente tem que entender isso. Claro que a gente não pode chegar no nível que chegou esse filme com assassinato, mas a gente tem que entender que o adolescente às vezes faz coisas perigosas sem se dar de conta que está correndo perigo. Tu falaste no terceiro capítulo, e no terceiro capítulo também tem uma situação em que o menino conversa com a psicóloga e fala que quando ele jogava futebol, o pai nem olhava para ele por ele não jogar bem. E essa frase também ecoou bastante, porque ele continua falando, né, que ele não gostava de futebol, mas que ele jogava para não desapontar o pai ou para agradar o pai. E aí, obviamente, né, que quem está assistindo também em algum momento pensa nas vezes que insiste com a criança para fazer alguma coisa, porque, pegando esse gancho, né, de uma atividade física, por exemplo, porque o adulto, né, o pai ou a mãe, tem uma habilidade, tem uma preferência, mas não é exatamente o que aquela criança, aquele adolescente quer ou gosta. Isso é um outro ponto importante também. Não, outra coisa assim, ó, o que a gente está falando aqui são tudo coisas, é o assunto sobre adolescência, mas não deixa de ser sobre parentalidade, criação de filhos, criação de filhos de uma maneira racional, com amor, com conexão. Então, muitas vezes, isso é fato. O pai adora futebol e o menino não gosta, mas o menino tenta agradar o pai indo no futebol, ou o pai, sem querer, força ele a ir no futebol. As famílias têm que... Todo mundo tem temperamento e personalidade, e a gente tem que entender. Eu posso adorar nadar, mas ter uma filha que não gosta. É uma decisão dela, é uma aptidão dela e não adianta eu forçar. Então é muito importante isso, mas o que é mais importante para mim é essa construção dessa criança que começa desde intraútero. A gente sabe que existem memórias intraútero, então a criança amada, a criança que é desejada, a criança que os pais falam,
ela já vai criando essa conexão com os pais, ela já vai se sentindo amada. E a gente sabe que a construção de um adulto saudável tem tudo a ver os 5 primeiros anos de vida, nunca esquecendo que a infância é o quê? A nossa infância, o que nós herdamos é a base da nossa casa. O tijolo, a parede, o cimento são o amor que a gente recebe, o meio que a gente vive, pais que brigam, por exemplo, olha que meio vive. Então, pais que se dão bem e os estímulos que a gente recebe. E o teto da nossa casa vai ser como que a gente é criado, os valores que a gente herdou, a ética que os pais passaram, o exemplo que os pais deram, para que seja construída essa criança, então, com a base genética, tudo que é herdado, e essa construção, lembrando sempre o amor que a gente recebe, os estímulos que a gente recebe, o meio que a gente vive. E dentro disso estão os limites, porque os limites eles dão contorno à criança, e a criança precisa ter limites, até para saber que isto que ela fez está errado, porque mesmo que seja um adolescente com córtex pré-frontal ainda não formado, ele precisa saber que não é certo, porque a menina não quis sair com ele, não deu bola para ele, quando ele tentou chegar perto dela, assassiná-la. São vários desdobramentos. E seguindo, né? Porque eu falei ali de que o menino jogava futebol para agradar o pai, mas o menino entendia que o pai não olhava para ele quando ele jogava futebol, porque percebia que ele não jogava bem, que ele não era bom naquilo. E, por sua vez, depois o pai diz que, na verdade, ele não estava olhando para o filho porque ele percebia que os demais pais viam que o menino não jogava bem e riam dele, e para proteger o menino ele ficava atento a qualquer situação. E aí o desdobramento disso é que nenhum dos dois falava. Faltou conversa. E faltou a conversa. E hoje em dia é tão comum, eu já entrevistei aqui no programa vários adolescentes, várias famílias, e nós fizemos uma série sobre adolescência no ano passado, em 2023, e trouxemos adolescentes para conversar. E todos traziam essa questão do diálogo, que muitas vezes não conversavam, né, sobre sentimentos, sobre o que gostavam, o que não gostavam com as famílias, ou por falta de uma abertura para isso, ou porque também, né, não entendiam que aquilo fosse importante. Então, mais uma vez, a gente traz a questão da parentalidade, a importância de pais que estejam também estudando sobre o assunto. Porque ser pai e mãe também é um aprendizado. Muitas vezes a gente chega na maternidade sem ter informação nenhuma, sem saber como conduzir. Mas o importante é que a gente tem hoje em dia, principalmente profissionais que tratam da parentalidade, que estão aí disponíveis para ajudar, para orientar as famílias. Então a série traz esse grande desafio, acho que para todos, né? Para profissionais de diversas áreas, os educadores que estão, né, nas escolas, para as famílias, para os cuidadores e para os próprios adolescentes também. E eu queria compartilhar contigo uma situação, porque eu falei que eu iria conversar no programa sobre adolescência, e eu tenho no meu ambiente de trabalho uma jovem de 17 anos, adolescente, que circula muito entre os adolescentes. E ela me trouxe uma situação hoje, e que ela falou assim: Lu, eu fiquei muito impactada, porque eu fui para um encontro com jovens que estão entrando no mercado de trabalho e que têm ali de 15 a 17, 18 anos, para um encontro sobre trabalho, rotinas mesmo. São jovens que já estão atuando, né, no mercado de trabalho como jovem aprendiz. E aí eles fizeram uma conversa sobre a série, e ela disse que ouviu relatos de jovens de 17 anos que reclamam de não conversar com os pais, de uma jovem de 17 anos que aí abriu para os outros que ela ainda sofre violência física da madrasta. Então ela apanha da madrasta e não consegue se desvencilhar disso, e tem um impacto na vida pessoal, no ambiente que ela está começando a se inserir, corporativo.
E aí essa menina que convive comigo falou assim, nossa, mas eu não consigo entender como alguém com 17 anos sofre uma violência física e não consegue sair desse cenário. A gente pensa que sim, não, com 17 anos o jovem já consegue ter alguns posicionamentos ou, né, não estar numa situação difícil, mas ainda é complicado. Eu acho que é bem complicado e foi isso que a gente falou. Muitas vezes com 17 anos a gente não tem maturidade suficiente para saber o que tem que fazer diante de tal situação. Então, por isso que é muito importante os pais estarem presentes, serem vigilantes, conversarem, saber o que está acontecendo. Isso aqui, assim, a gente está falando, não é botar culpa nenhuma em pai, porque acho que a grande maioria dos pais se erra por amor, porque tenta acertar. Mas os pais têm que estarem presentes, vai lá, controla, e vê o que está vendo no celular. E claro que existem famílias, né, que são complicadas, famílias que são problemáticas, que talvez essas famílias aí, o que a gente pode dizer? Se o pai e a mãe, ou se a mãe não ajuda, não tem dificuldade, talvez os familiares, porque isso tudo que a gente viu nesse filme é a sociedade que tem que agir, não é só pai e mãe, é a sociedade, o pai e mãe, o professor, o psicólogo, o pediatra, quem trata com a infância e com a adolescência. E realmente assim, eu acho, de novo, ler muito livro sobre sentimentos para que as crianças aprendam que elas têm o direito de falar o que estão sentindo, que elas têm o direito de dizer que alguém está machucando elas, que elas têm esse direito, a gente tem que ensinar desde pequenininho, como a gente ensina. A gente pede, eu no meu consultório, sempre que eu vou examinar uma criança, tu tem que dizer, olha, eu vou te examinar agora, tudo legal, tu ensina isso. Ensina coisas importantes, por exemplo, quem pode tocar em ti, olha, a mamãe e o papai só, mas ninguém hoje aqui no pediatra, eu vejo muitos pais falando isso, é a médica, essa médica pode, mas é mais ninguém. Então isso, ensinar, tá com raiva, fala que tu tá com raiva, tá triste, conta pra gente que tá triste. E isso começa na infância, com literatura, com livros que falam sobre emoções para ensinar as crianças sobre emoções e a gente validar as emoções das crianças. Com certeza. E tu sabe que impacta também essa série, como eu falei no início, né? Pela semelhança com a vida real, com os desafios que todas as famílias enfrentam. E o Tavson, que é nosso coordenador aqui, estava hoje lembrando que recentemente nós vivemos uma situação aqui no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, de adolescentes que também, né, cometeram um crime numa escola e foi mais de um, né, Tavson? 3. Quer entrar com áudio, Tavson? Não precisa. Mas ele estava comentando isso. Então, são realidades muito próximas. Não é a ficção, né? São coisas que acontecem. E uma coisa que eu acho perto. que a gente tem que chamar um pouquinho a atenção é o seguinte: os adolescentes jogam jogos violentos que eles matam uns aos outros. Claro que, pelo amor de Deus, eu não estou falando mal. Tem jogos que ajudam, inclusive, em adolescentes com depressão. Isso está comprovado cientificamente. Mas tem jogos extremamente violentos que eles começam a matar, a usar armas de fogo. E daqui a pouco a gente não sabe se eles não começam até a imaginar se aquilo é real ou não. Um momento da série eu fiquei me perguntando porque ele negava tanto que ele tinha assassinado a menina, que eu fiquei pensando, será que ele está pensando que era um jogo? Que era um jogo. Um jogo virtual? Ele não se deu de conta do que aconteceu? Claro que no fim, para quem vê a série, no último capítulo, ele manda dizer para o pai que ele vai mudar o depoimento dele, assumindo que ele realmente assassinou a menina. Mas então, assim, se liguem no que os filhos veem, se liguem. Tem jogos, que nem eu falei do Discord, de jogos violentos, a gente tem que estar de olho nisso. E a outra coisa importante é que até os 12 anos, quando a gente fala para os pais, tu tem 12 anos para conviver com teu filho,
Porque quando entra na adolescência, o que eles querem? Não querem mais saber de pai e mãe, eles querem saber dos pares, dos amigos, e eles precisam disso, eles precisam se revoltar, eles precisam brigar com os pais e mães para que eles possam construir a identidade deles e se transformarem em adultos saudáveis. Então faz parte, entrou na adolescência, não quer mais sair com o pai e mãe, quer ficar com os amigos, quer ficar trancado no quarto, mas também faz parte do pai e da mãe serem amigos. E entre serem amigos é importante frisar bem o seguinte: pai e mãe não são amigos, pai e mãe são autoridades, mas eles têm que ter conexão com seus filhos. Essa questão, não, tu usaste a palavra perfeita, é a conexão. É isso que faz a diferença. Se conectar, é entender, é estar presente. Estar presente não é estar presente aqui, ó. Faz de conta, tu é minha filha ali, daí tudo bem, como é que foi o dia hoje? Tudo legal. Ah, tá, eu tô aqui. Estar presente, ó, estar atento, é aquela coisa do mindfulness, é estar aqui e agora, ouvindo o que o filho está dizendo. Pode ser na hora do jantar, chegou em casa, desliga, todo mundo desliga o celular, senta na mesa e vai conversar. Pode ser quando está indo para a escola, mas em algum momento da vida, do dia, é importante essa conversa e a presença. E, de novo, não é tempo, é qualidade do tempo. E, conversando contigo aqui, eu fico refletindo sobre várias coisas no dia a dia, né? E acho que essa série, ela tem o seu papel para fazer isso, para fazer reflexões. Isso. E ela está fazendo de uma forma que não só com pai, mãe, como eu falei, cuidadores, especialistas de escola, mas com pessoas que não têm filhos. E eu acho isso interessantíssimo, porque daí é uma preparação para ter esse olhar. Não é assim, né? Vou deixar a criança solta. É importante ter essa educação para ter filhos. Porque, na realidade, a criança... Como é que a criança aprende? Isso aí é o número 1 de ser pai e mãe, pelo exemplo. Então, se eu quero ser pai e mãe, eu tenho que dar bom exemplo. Eu não posso beber sem parar, fumar sem parar, tratar mal os outros, brigar no trânsito, ser mal educado, mesmo comer muito, comer mal. Tudo são exemplos. E a criança simplesmente repete o que o pai e a mãe fazem, porque até os 12 anos os ídolos são pai e mãe. Então, quer ser pai, quer ser mãe, te liga nisso. Tu é exemplo e o exemplo tem que ser positivo. E, Lúcia, a gente também pode falar sobre a questão de ansiedade nas crianças, nos adolescentes, que tem crescido muito nos últimos anos. Eu vi o psiquiatra falando lá, já nem me lembro se foi o Tiago Rocha, se foi um outro que eu vi aí, o Piancá, algum deles falando, dizendo o seguinte, que o nível de ansiedade dos adolescentes aumentou 150%. E muito tem a ver com as telas, com as redes. Por quê? Primeiro que tem essa coisa assim, é um mundo perfeito, que a gente sabe, nós adultos sabemos que não é real. Mas será que nem a gente falando que o córtex pré-frontal não está bem formado, eles conseguem identificar que aquilo ali não é real? Outra coisa, eles sofrem bullying. Como a gente sofria, mas hoje em dia acho que o bullying é até pior. E as crianças, os adolescentes, eles é um momento de dificuldade, é um momento de segurança, é um momento que eles não sabem para que lado vão. Então, tudo isso são fatores ansiogênicos, mas cabe às famílias e ajudar a atravessar, estimar a revolta que é a adolescência. E eu acho que cada vez mais cedo, né, essa questão de falar sobre os sentimentos. E tu falaste agora, a gente falou sobre bullying e tudo mais, e eu lembrei de algo que a minha filha chegou em casa um dia muito brava, mas muito brava, e falou que a coleguinha, imagina, 5 anos, que a coleguinha disse para ela que ela era muito séria. E ela falou assim, sim, a fulana falou para outra colega que eu era muito séria. E eles ficaram falando que eu era muito séria. Mas tudo bem, eu sou séria, eu sou assim. E aí, claro, peguei essa questão do séria, né? Mas quantas outras coisas as crianças começam a falar, já muito pequenas, e que
é importante conversar com os filhos sobre isso. Importante e é bom, que nem digo, uma das melhores maneiras é lendo. Tem livros sobre bullying, tem livros sobre depressão, sobre ansiedade. A gente não pode esquecer, porque a tela, o que faz a tela? A tela, a gente começa a ver até o Instagram, o celular, a internet é muito rápida. Rápida. E isso faz o quê? Com que a gente comece a liberar mais dopamina. E quanto mais dopamina dá sensação de euforia. E quando mais dopamina a gente tem, mais dopamina a gente quer. E a gente acaba se viciando no Instagram, no TikTok. Tudo isso porque a gente cada vez quer mais. O que isso leva? Gera ansiedade. Por quê? Porque é um vício, tu tá adito àquela coisa, adito à internet, adito ao Instagram, ao TikTok, e tu te compara com os outros. Tu imagina tu te comparar, e o que tu te compara não é o mundo real, porque tudo é cheio de filtros. Então tem a menina que é linda, mas a outra não é linda. Tem a menina que, digamos, o corpo é bonito, o outro não é tão bonito, mas é tudo filtros. E isso leva e gera sofrimento. Ansiedade e depressão são iguais, são dois perfis da ansiedade. Ou tu está deprimido ou tu está triste. Mas as crianças e adolescentes, com todo esse mundo virtual, com as telas, com parar de conviver com os outros, com esse isolamento social que gerou ansiedade. Graças a Deus, com essa lei aí de só não usar celular, não levar celular na escola, as pessoas, as crianças voltaram a se comunicar, voltaram a brincar, voltaram a correr, voltaram a jogar vôlei, voltaram a conversar. Então a gente espera que isso também diminua o número de essa geração ansiosa, que é o livro do Jonathan Haidt, que tem toda a razão. Outra coisa importante, assim, ó, eu, pessoalmente, depois da pandemia, eu comecei a notar que meus pacientes começavam a tomar remédios antidepressivos que eu nunca tinha visto na vida. Tomar fluoxetina, tomar escitalopram, 13, 14 anos. Então tu fica assim, ó, a gente fica de boca aberta. Porque tudo bem um adulto que precisa, mais uma criança de 12 anos, de 13 anos, que não consegue dormir, que tem ansiedade para a escola, que não consegue ir para a escola. Isso é um problema social que nós, que nem tu falou, cuidadores, educadores, pais, médicos, pediatras, psicólogos, a gente tem que agir. Graças a Deus já estamos pelo menos deixando de lado o celular na escola. E não precisa de celular na escola. Se alguém vem com a seguinte fala, celular na escola, porque se o meu filho está doente, vai me avisar que está doente, ou porque vai me avisar qual é o lugar que vai parar para mim pegá-lo. Ou combina, vai ficar na porta tal, pega ali, está doente, o próprio colégio vai ligar. Mas hoje uma mãe que foi me consultar me disse uma coisa que eu fiquei muito impressionada, porque tem pais em algumas escolas que dão 2 celulares, um celular que ele esconde e outro celular que ele fica junto. Então, assim, os pais que estão me ouvindo, por favor, olha, isso é uma medida para o bem dos filhos, é uma medida para as pessoas voltarem a se comunicar, voltarem a falar, voltarem a se tocar. Não é falar pela tela, é falar pela presença, estar presente. Não faz isso. Primeiro que quando tu está dando um celular no momento que é proibido para a criança, para que ela tenha 2, que mensagem tu está passando para ela? Vamos burlar o sistema? Vamos fazer por baixo dos panos? Que mau exemplo é esse? Ensinando a criança desde cedo a burlar a sociedade, a burlar a regra. Isso vai levar o que no futuro? Falcatrua, fraude, um monte de coisas que a gente não gostaria. Mas essa questão do celular na escola é muito importante. E a minha filha chegou essa semana, Lúcia, em casa, e me contou que ela fica esperando para ir embora, e então ficam outros alunos ali, e de idades maiores. E aí ela me perguntou, mamãe, nas escolas da Inglaterra, pode levar celular? Daí eu falei, não lembro agora, eu tenho que pesquisar. Daí ela falou, e nas escolas da China, pode levar celular? Falei, olha, também não sei, tem que pesquisar. Daí eu fui perguntar, mas por que essa tua curiosidade? Né? De onde veio? Onde tu ouviu isso? E ela, não, porque hoje as adolescentes na minha escola estavam conversando onde pode levar o celular.
Então, provavelmente, em razão da própria série, que esse assunto também foi tema deles ali, né? Mas existe essa questão de, quero saber onde é que pode. Sim, porque eles querem, eles tentam, né? Mas Aham. cabe a nós adultos falar tudo isso. É que nem a gente diz quando uma criança faz birra. A criança faz birra, tu não vai botar de castigo, porque ela não consegue entender por que ela está de castigo e se sente sozinha, abandonada. Tu não vai bater, tu não vai gritar e principalmente tu não vai abandonar, porque ela se sente mais abandonada ainda. Uma criança que faz birra, tu acolhe, acalma ela e diz para ela, olha, eu estou te entendendo, eu sei que tu estás muito bravo, eu sei que tu estás furioso, mas isso não está certo. Abraça ela e deixa ela se acalmar. A mesma coisa com os adolescentes, se eles vão brigar, tu vai falar, olha, até tu pode estar certo, pode não gostar, mas ter celular na escola não é legal, atrapalha o teu desempenho escolar, tu não aprende, tu não te comunica com os outros, tu não fala com os outros. Depois, adolescente que use 3 horas por dia, como a gente disse, está dentro do normal, usa as 3 horas, mas os pais e mãe também têm que controlar o tempo de tela, que isso é bem importante. Porque a tela, exatamente, leva o que? Obesidade, falta de exercícios físicos, só comer porcaria, ansiedade, miopia, outra coisa, problemas de coluna, porque sentam assim e ficam vendo as telas, e principalmente isolamento social, problemas de sono, e o problema do sono ele leva ao quê? Diminuição do aprendizado, diminuição do desempenho escolar, porque a criança não dorme direito, no outro dia está cansada, diminuição, concentração e foco estão lá embaixo, não aprende. Então, uma coisa traz a outra. Isso que os pais têm que pensar. Nós não estamos vivendo num momento, isso aí não é uma ditadura que quer tirar o celular, é uma coisa para o bem das crianças e dos adolescentes. E o próprio espaço, por exemplo, deixar uma criança com, seja a plataforma que for, que tem o conteúdo, conteúdo infantil liberado para tal idade. Tem muito conteúdo ali misturado, que tem uma cara, tem uma envelopagem, que os pais olham no primeiro momento, pode assistir isso aqui, mas a história, a narrativa, quando tu vê no meio, tem alguma coisa, muitas vezes de apologia a crimes, a drogas, a bullying. Então, tem que ter cuidado ao preconceito. Tem que ter cuidado. Sabe que também eu vi um outro psiquiatra falando, achei muito interessante, ou algum médico que fala muito sobre a internet falando, diz que os meninos têm trabalhos publicados, começam a ver pornografia aos 8 anos e as meninas aos 9 anos, mas pelo amor de Deus, se a gente for pensar que eles não sabem ainda, provavelmente aos 8 e 9 anos, como é que se passa uma relação sexual, tu imagina a violência que é para um menino de 8 anos ver uma pornografia e para uma menina de 9. Então isso é outro cuidado sério que a gente deve ter. Imagina o que ele começa a imaginar que seja fazer sexo, fazer amor com alguém. É a pornografia, que é uma coisa que a gente sabe que é violenta. São várias situações que é preciso ficar muito atento, né, com essa questão de acesso às redes sociais. Alguns convidados que participam aqui sempre dizem, né, tu deixaria teu filho andando sozinho numa avenida movimentada? Não deixaria, então deixa ele tendo acesso a um celular sem controle, com um controle que vem ali da própria plataforma, que muitas vezes não tem uma coordenação, não tem qual é a palavra? Uma fiscalização, né, digamos assim, tão eficiente. Então é um risco, é um desafio. E é uma geração scroll aqui, eles passam aqui o dedinho, eles já nascem assim, mexendo. E então é complicado. Os cortes, os vídeos curtos ali, né, os shorts, faz com que o cérebro queira consumir mais aquele conteúdo rápido, curto, como tu disseste. Rápido, curto, colorido, com música de alto volume, aquilo vicia, libera cada vez mais dopamina e a criança cada vez quer mais. Lúcia, eu não sei, tá? Eu sei que talvez a minha filha não entenda o que eu falo, mas eu falo claramente para ela. Eu quero o celular. Não, agora não vou te dar o celular,
porque isso, e listo para ela, isso não vai ajudar no teu desenvolvimento, isso vai atrapalhar teu cérebro, e falo para ela, tipo, essas coisas, e daí ela, claro que ela escuta, mas ela quer. Mas talvez ela aprende, Mas de ela entende. alguma forma ela está aprendendo. E eu falo, não, isso aqui vai prejudicar teu desenvolvimento na escola, tu não vai aprender, tu vai ter dificuldade, vai criar, vai brincar. Criatividade ela sabe o que é, então vai criar coisas que é isso. E aí ontem a nossa conversa foi o que tinha na tua infância, no caso a minha, que é diferente hoje. E aí eu comecei a contar. Ela falou, tinha celular? Não tinha. O que tu fazia? E eu brincar na rua. Eu brincar na rua. Brincava de quê? E eu percebi que aquilo gerou um interesse nela, que ela ficou até tarde perguntando, o que mais? Me conta mais, o que tinha? Porque é um mundo diferente. É diferente. É um mundo que essa juventude, infelizmente, pela violência, pelo cimento, pelas construções, não tem. Por isso que a gente bate tanto na volta à natureza. E o que é importantíssimo, tanto para a saúde física como para a saúde mental das crianças. Lúcia, quero te agradecer muito. A gente fez aqui um recorte, né, um breve recorte. Tem muita coisa para falar. Tem muita coisa para falar. E ainda mais quando a gente relaciona isso com parentalidade, que é um universo aí gigantesco, de desafio após desafio, né, e de informações corretas que precisam ser compartilhadas, porque informação a gente tem muito, e com o advento das redes sociais, da internet, a quantidade não é o problema. O problema é a qualidade. O problema também são profissionais que estão levando o conteúdo correto, a informação certa. Eu até vou fazer uma propaganda do meu Instagram, que eu falo muito sobre parentalidade. Quem quiser me seguir se chama Fica Tranquila Mamãe. E é um dos meus top of mind falar sobre parentalidade. E é isso, buscar especialistas, né, com credibilidade, que atuam, que têm todo esse know-how para apoiar nas decisões do dia a dia com as crianças, com a família, enfim. Eu quero agradecer muito a participação da doutora Lúcia, a participação de vocês que nos acompanharam aqui pelo Talk de Mãe. Porque é um assunto que eu gosto tanto de falar, uma discussão, e que nem a gente diz, é uma reflexão. Que parentalidade é criar filhos, e a gente tem que tentar criá-los de uma maneira que seja o melhor, para que sejam adultos saudáveis. Verdade. E antes de finalizar o nosso programa, quero lembrar que o Talk de Mãe faz parte do Grupo F Brasil. O PoeStreaming é uma emissora do Grupo F Brasil e tem uma programação bem variada da manhã à noite. E agradecer a nossa direção-geral, Fabiano Brasil, coordenação técnica, o Tavson Esteves, a central técnica, o Eduardo Azevedo, que estão sempre conosco apoiando aqui para levar as melhores pautas, as melhores imagens, o melhor áudio para quem vai nos assistir. O Talk de Mãe volta na próxima semana com mais uma pauta sobre esse universo tão incrível e tão desafiador que é a maternidade e a parentalidade. Uma ótima semana para vocês e um convite, quem não assistiu a série, vai lá, assiste e leva a discussão para sua casa, para suas redes de relacionamento. Uma ótima semana para vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.